A sabedoria chinesa então nos apresenta esse caminho para atingirmos a nossa realização. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. E vamos tratar hoje sobre o caminho para a nossa realização. Será que existe um caminho geral para a realização de todos ou é um caminho individual? Bom, a gente já tem muito claro essa percepção de que não existe apenas um caminho, né? Nós somos seres com muitas diversidades, logo deve existir muitos caminhos. Mas o mais interessante é que existe o nosso caminho. E encontrar este caminho pode ser muitas vezes desafiador, mas a sabedoria chinesa nos apresenta um caminho para encontrarmos o nosso caminho de realização pessoal. E eles trazem muito o conceito do Tao. Né? O que é o Tao? O Tao é justamente o curso, é o caminho natural da vida, o caminho da natureza. Ela tem o seu próprio curso. E cada elemento, cada ser vivo tem também o seu próprio Tao, tem o seu próprio curso. Um exemplo é, por exemplo, uma árvore frutífera de laranjas. Que, aliás, está na época, né? Aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. Pode ter outros locais pelo Brasil, pelo mundo afora, que são em outras épocas. Mas enfim, qual é o tal de uma laranjeira? Bom, o caminho natural, o curso natural de uma laranjeira é dar laranjas. E agora, qual é o tal do ser humano? A gente percebe, se analisarmos, que nós somos um dos únicos seres dentro do planeta Terra que temos desenvolvido a ferramenta mental, corpo mental. Logo, a gente pode dizer que o tal do ser humano é criar. O tal do ser humano é imaginar que é um processo criativo também, mas criar no mundo físico, não apenas no mundo das ideias. Criar é o tal do ser humano. E como nós já vimos, tratamos em outros vídeos aqui no canal, nós fazemos parte de uma teia, de uma rede universal. Aquela célebre frase, né? Todos nós somos um. Portanto, para atingirmos a nossa realização, não quer dizer que tenhamos que criar simplesmente por criar, mas criar com base nessa percepção de unicidade que fazemos parte de um todo. Os chineses dizem que é um criar a partir da perseverança no bem. E o que é esse bem? É justamente trabalhar com altruísmo a partir das nossas criações e utilizando todas as ferramentas que nós temos. Utilizar todo o nosso potencial mental criativo, toda a nossa energia, vigor físico e o que temos materialmente disponível para fazer o bem. Bem que leve ao nosso crescimento e também o crescimento dos demais ao maior número de seres possível. Isto é o criar em harmonia com a perseverança no bem, utilizando tudo o que temos para o benefício de nós e de mais seres possíveis. Tudo bem, pode até ser que este seja o caminho mesmo, e se nós fôssemos olhar a sabedoria chinesa e quantos seres alcançaram esta realização utilizando o método que eles propõem, a gente perceberia que eles tiveram muito êxito. Se fosse uma empresa, teria um grau de conversão muito alto. Mas como que nós realizamos isso? Esse é o principal ponto, né? Saber como que eu procedo para chegar nessa realização. E aí eles nos dão um direcionamento que eu acho que cabe muito bem nos dias de hoje, no contexto histórico que nós estamos vivenciando, principalmente dentro dessa pandemia. A gente percebe que o mundo exterior vive num agito muito grande. Já vivia antes do contexto que nós estamos vivenciando, mas hoje parece que é mais ainda, é mais incertezas, é mais angústias e não sei para que lado ir. Então essa agitação, esse movimento não baseado no centro apresenta-se imensamente ou em vezes muito maior. O primeiro passo, não é o principal, o primeiro passo é nós estarmos tranquilos. Estarmos ancorados no nosso centro, para que a gente não seja levado por essas oscilações e essas agitações que o mundo externo impõe. Porque no fundo todos estão buscando essa realização, mas já digo aqui para vocês, nós já tratamos em outras oportunidades, que
perceber qual o caminho da nossa realização não é a partir do movimento externo, mas sim do nosso íntimo, do nosso interior, baseado no nosso centro. Então o primeiro passo é estar tranquilos, ter a convicção de que não é no agito que o caminho se encontra, mas sim na quietude do meu ser interno. Então o primeiro passo, esteja sereno. Porque nessa serenidade você vai ter as condições necessárias para imaginar, para criar. É a partir desse centramento que nós conseguimos criar com perfeição. Imagina um pesquisador, né? Tá falando desse contexto de pandemia, um pesquisador que está trabalhando para achar as melhores ferramentas para curar a humanidade disso que está nos assolando. Ele não consegue encontrar o melhor caminho, a melhor vacina, se ele estiver muito agitado. Ele precisa estar com a sua mente centrada, para que o seu intelecto funcione bem e ele consiga encontrar a melhor resolução. Da mesma forma, nós só conseguimos encontrar as melhores resoluções quando estamos centrados, quietos em nosso centro. E quando encontrarmos, então, a partir da nossa imaginação, da nossa criação, nós utilizamos a nossa inteligência para esperar o melhor momento, o momento mais oportuno para atuar com finalidade, com propósito de seriedade muito bem definido. E é muito bem definido porque partiu do nosso centro, partiu da nossa verdade. Mas como recentemente eu comentei, muitas, se não todas as pessoas estão nessa buscando também a realização, elas irão perceber quando você manifestar no momento adequado essa sua criatividade, a partir da sua imaginação, da sua criação, que deu certo, elas vão olhar e vão vir atrás de você. Elas vão querer entrar no seu movimento, no seu ritmo de criação, ou para ajudar, ou para fazer o mesmo, mas não vai dar muito certo, porque é necessário que elas encontrem a sua própria criação, o seu próprio tal, a partir do seu centro, e não do centro de uma outra pessoa. Mas como a gente apresenta uma aparente solução, algo que deu certo para nós, elas enxergam ou podem enxergar que ali está a salvação, ali está a solução. E este é o momento de nós mantermos a integridade. A integridade para não voltarmos e não cairmos novamente nesses agitos que o mundo externo vai possivelmente nos trazer. A gente pode muitas vezes entrar em euforia porque as pessoas estão chegando e estão enxergando que aquilo ali deu certo e a gente já cresce o olho e quer, crescer mais ainda. Não, calme, mantenha a sua integridade para não perder o centro. Vamos devagar porque esse então é o momento de nós termos uma das principais escolhas, que é agirmos de acordo com o que a sabedoria chinesa diz do modo eremita ou do modo herói. Cada pessoa tem a sua própria natureza, logo tem que manifestar o seu tal, né? O tal a sua própria maneira, que é a maneira da sua natureza. E o que é manifestar no modo herói ou no modo eremita? O modo herói, o que são os heróis, né? São aqueles que mostram que tudo é capaz de ser feito e que mostram como fazer. As historinhas dos heróis são isso, né? São pessoas que realmente mostraram o caminho das pedras e são pessoas mais sociáveis, que se apresentam e aparecem mais para o mundo. Agora, o modo eremita é o modo de reclusão, não necessariamente afastar-se dos grandes centros e viver numa caverna, não, mas ficar mais tranquilo, sem aparecer muito para o mundo. Mas os dois caminhos geram muito crescimento. O que a gente precisa fazer apenas é manter a nossa integridade para ver qual é o caminho do nosso tal. Se realmente precisamos e está alinhado com a nossa natureza a aparecer mais e a, quem sabe, alavancar e ajudar mais pessoas, em número, ou é ficar mais tranquilo, mais recluso na nossa casa, no nosso contexto, na nossa vida, crescendo também e ajudando um número menor de pessoas, às vezes, mas que vai ter um potencial de transformação, às vezes, muito maior do que aquele que escolheu o caminho do herói, de aparecer. É necessário que a gente haja com sinceridade, né? Olhando realmente a nossa real motivação. O que é que nós somos? O que o meu tal me direciona? O que o meu caminho me direciona? O social, o aparecer ou ficar mais tranquilo? São naturezas, né? Diferentes. Não há certo
e não há errado. Há apenas o melhor para nós. E quando nós agimos dentro dessa sinceridade, escolhemos o caminho, aí então nós damos um grande salto. Nós temos um grande crescimento interior. E isso acontece porque, como as nossas ações vieram da nossa essência, verdadeiramente do nosso íntimo, nós criamos muitas sincronicidades e afinidades com outras pessoas que trilharam o mesmo caminho. E aí Confúcio nos diz o seguinte, que aquilo que se harmoniza em tom vibra em conjunto. Ou seja, nós encontramos aquelas pessoas afins que elegeram o mesmo caminho baseado na sua verdade interna e elas chegam até nós porque nós fomos sinceros também conosco mesmos e começamos a vibrar junto. E o que vibra junto gera um crescimento maior, né? A gente consegue crescer, ir mais longe quando estamos com mais pessoas e principalmente com pessoas que estão também alinhadas consigo mesmo e consequentemente se harmonizam e afinizam com as outras do externo. Esta é a grande realização. São estes os passos. Pode não ter ficado muito claro, mas a sabedoria chinesa nos traz estes passos para alcançarmos a nossa realização. E quando damos este grande salto de crescimento interno, pode acontecer uma última coisa que eles comentam, que é nós nos distanciarmos muito das agitações do mundo e, consequentemente, crescermos mais do que as pessoas que estão nesse agito. E podemos cair no ledo engano de vivermos em arrogância. Porque nós crescemos, talvez nós somos melhores, a gente encontrou o caminho, mas não, quer dizer apenas que nós estávamos momentaneamente com uma condição mental de encontrar o caminho mais adequado. Se nós cairmos nesse erro de arrogância, a gente já perde a noção de conexão com o todo, com a grande teia universal e de percepção daquela frase de que somos todos uns. E como a gente se dissocia desse todo, o próximo passo é uma queda bastante grande para a gente voltar lá embaixo e perceber que tudo está conectado e que não há necessidade de termos essa prepotência e arrogância e que é apenas seguir baseado no nosso ancoramento, no nosso centro, na nossa verdade e naturalmente as pessoas chegarão até nós, a gente poderá despertar algumas coisinhas, outras pessoas chegarão até nós para despertar em nós algumas coisinhas e assim o crescimento seguirá dentro de toda a convivência desta grande unidade que é a vida, que é o universo. Veio esta ideia de comentar sobre esses assuntos porque acho interessante no contexto que nós estamos vivendo ativarmos o nosso potencial criativo. Porque é necessário que a gente faça algo diferente. Da forma como está, como estava, não dá mais. A gente já viu isso, né? E como o caminho sempre é de movimento, de crescimento, estou trazendo aqui algumas informações que lembrei de como procede o crescimento a partir da sabedoria chinesa. Então é isso, pessoal. Agradeço a companhia de todos vocês. Um grande abraço, fiquem na paz e um big beijo.